Com o primeiro Concílio Ecumênico de Nicéia, teve início uma nova era do caminho histórico da Igreja, que desde o início foi entrelaçado com a ação conciliar. A palavra Igreja é etimologicamente relacionada ao conceito de sínodo. A autoridade do Concílio Ecumênico é ligada à aceitação e ao reconhecimento de suas decisões por parte da Igreja inteira. O concílio é uma expressão autêntica da fé e da experiência eucarística do corpo de Cristo. O Concílio de Nicéia é importante do ponto de vista ecumênico, porque documenta o modo como a Igreja discutiu e deliberou de forma sinodal. Deseja a todos os participantes que possam colher pontos importantes de reflexão e uma profunda alegria em promover a causa ecumênica da unidade dos cristãos, que é particularmente urgente no mundo dilacerado por tantos conflitos e guerras. Refletindo sobre a herança e a atualidade do Concílio de Nicéia, abraçamos a nossa identidade de pessoas de fé que anunciam a boa nova de Cristo no mundo de hoje. Diante das divisões, das injustiças e da falta de esperança, é importante comprometer-nos a proclamar a esperança no mundo melhor, transformado pela misericórdia divina. Trabalhemos pela unidade visível da Igreja, caminhando juntos na peregrinação da justiça, da reconciliação e da unidade. O aniversário do Concílio de Nicéia é, ao mesmo tempo, uma ocasião de alegria e um incentivo à unidade dos cristãos. Alegria porque as igrejas permanecem unidas no centro da própria fé, apesar das muitas turbulências da história. Um incentivo porque ainda existem questões em que o paradoxo da revelação se torna uma ocasião para contrapor uma parte diante a outra, quando na realidade se pertencem mutuamente. Isto é verdade especialmente para nós que viemos da tradição das igrejas ocidentais, pois temos muito a aprender das igrejas de tradição oriental. Esse evento foi realizado online em 8 de fevereiro de 2024, com mais de 500 participantes em 7 idiomas. É uma primeira abordagem do Concílio Ecumênico de Nicéia, em 325, 1700 anos atrás. É uma etapa de Páscoa Together 2025 que dá voz ao desejo de muitos cristãos de se reconhecerem visivelmente unidos pelo símbolo de Nicéia. Também na celebração da Páscoa, que em 2025 coincidirá no mesmo dia para todas as igrejas. O webinar, preparado por professores de várias academias, baseando-se em raízes comuns, tem como objetivo divulgar o enorme legado de Nicéia, que, se acolhido e vivido, teria a força de fazer a diferença em uma época de conflitos e angústias, necessitada de uma nova esperança. Além da comum percepção do Concílio de Nicéia como o primeiro concílio ecumênico, com um papel normativo que deu forma ao primeiro credo, ao sistema diocesano, metropolitano, etc., é essencial para nós hoje, depois de 1700 anos, para contextualizar a sua mensagem, voltarmos-nos para o concílio como um evento. Constantino conhecia o processo de um concílio na Igreja desde o concílio de Arles, em 314. Porém, o fato que ele tenha organizado e financiado um evento de dimensão muito mais vasta, em escala global, deixou uma impressão duradoura nos escritores eclesiásticos a partir do historiador da Igreja Eusébio, um seu contemporâneo. Eusébio faz um paralelo deste encontro, não com o assim chamado Concílio Apostólico de Jerusalém, mas com a própria Pentecoste. E como Eusébio estava ciente da importância da Pentecostes na história da salvação, como se vê em outros seus escritos teológicos, como um comentário a Isaías, podemos supor que não se trate de uma coincidência. Por outro lado, já no primeiro concílio apostólico, temos um forte apelo aos procedimentos democráticos.
A decisão enviada a Antioquia inicia com as palavras: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, que é uma clara alusão ao Sinato e Plácide. Των παλαιών δημοκρατικών διαδικασιών στις αρχές πολυσκράτη, και δεν υπήρχαν βέβαια. Αλλά είναι σημαντικό ότι υπήρχε αυτό. Βεβαίως, αυτό ξεπεράστηκε ακόμη περισσότερο και χάθηκε τον 4ο αιώνα. Embora o cristianismo tenha emergido durante o período dos principados, quando os elementos democráticos, também como memória e forma retórica, ainda funcionavam na vida pública em Roma e nas cidades, no quarto século, durante o período imperial, os mecanismos representativos das estruturas políticas democráticas greco-romanas já tinham sido substituídos por organismos mais restritos de uma elite militar em torno aos imperadores, os assim chamados consistorium, ou seja, um círculo interno de colaboradores do imperador, como prefectos, pretório e outros. Portanto, reunindo os bispos da ecumene inteira numa casa de oração, que parecia ter se divinamente alargado, Constantino colocou em ação uma convergência, ou até mesmo uma fusão, de um fenômeno carismático com um processo democrático. Essa fusão é uma mensagem essencial para os cristãos de hoje, que são convidados a trabalhar e a lutar oferecendo um núcleo espiritual à busca comum, à consulta e aos processos de decisões, o que implica diálogo, abandono de autorreferencialidade, etc., contribuindo assim para um mundo mais vital e justo. Em síntese, entre outras coisas, Nicéia resgata a importância do espaço público através de uma invocação interior e da experiência do Espírito Santo. Aquilo que eu procurei colocar em foco foi o contexto histórico dogmático do Concílio de Nicéia, realizado no quarto século. Praticamente, sempre temos a ideia de que a Igreja nasceu como uma única igreja, mas não é assim. Do anúncio dos apóstolos, depois de Pentecostes, praticamente nasceram várias igrejas. E cada igreja tinha seu próprio credo para confessar no batismo. E cada uma tinha sua própria data da Páscoa e também seus problemas. Portanto, o nascimento de um concílio desse porte foi realmente uma invenção do Espírito Santo. O que eu quis colocar em evidência é que o Espírito Santo tenha usado, seja da heresia de Ário, seja do imperador Constantino, para convocar este concílio. Mostra que realmente foi uma invenção do Espírito Santo. Este concílio trouxe muitíssimos frutos. Um deles foi o credo. Dos muitos credos de cada igreja, nasceu um só credo. E, portanto, este é um sinal de unidade fortíssima entre todas as igrejas. Nós temos o Evangelho, o batismo, o credo e podemos dizer juntos o Pai Nosso. E também se procurou uma solução para a data da Páscoa, várias soluções. Este fato hoje nos diz o quanto o Concílio de Nicéia foi praticamente a base de todo o nosso ser como igreja, porque a igreja pode dizer: isto é aquilo que eu sou. Atualmente, este concílio ainda tem a nos ensinar, porque estamos sempre diante das nossas ações que são humanas.
Mas podemos nos perguntar: somos realmente batizados porque transformamos o humano em divino? Os nossos relacionamentos são como o relacionamento trinitário entre Pai, Filho e Espírito Santo? Eu em ti e tu em mim? Chegamos ao ponto de dizer: Jesus Cristo morreu para a nossa salvação? E nossa quer dizer a minha. Cristo morreu pela minha igreja, por todas as igrejas e por cada pessoa, e me pede para morrer e dizer que estou aqui para você. Eu estou pronta a morrer e a viver em Cristo? Vermächtnis des Konzils von Nicäa, eine Kirche, die sich an die Menschheit schenkt. A primeira herança de Nicéia é a palavra homósios, que naturalmente é a palavra mais importante, isto é, coessencial, ou igual na essência, isto é, aquilo que o credo de Nicéia definiu. Das hat das Glaubensbekenntnis von Nicäa definiert. Der Ursprung der arianischen Häresie, auf die das Konzil reagiert hat, Jesus Cristo é o Filho consubstancial do Pai Celeste. A origem da heresia ariana, a qual o concílio reagiu, não é a compreensão do Filho, mas o que diz respeito a Deus Pai. Ário pensa no Pai de maneira filosófica. A resposta do credo niceno também é filosófica. A expressão homósios, igual na essência, a única expressão filosófica em todo o texto do credo. Isto marca a época da helenização, da inculturação grega. A igreja se torna uma igreja de Estado, a igreja do Império Romano, e a mensagem bíblica perde a sua força durante esta inculturação. A segunda herança de Nicéia é que Deus Pai não deve ser pensado de maneira filosófica, mas de maneira teológica e bíblica. Jesus crucificado, abandonado e ressuscitado é a plena revelação do Pai. Deus é amor. E por isso, o Pai não compartilha somente alguma coisa com o Filho, mas a si mesmo. E o faz completamente, sem reter nada da sua divindade. Se o Pai retivesse alguma coisa para si, estaríamos na heresia ariana. Teríamos uma subordinação em Deus. Como amor, Deus é tudo e nada, não dois, mas um no outro. Deus é, se posso ousar dizer assim, Deus é excêntrico, se doa completamente, se dá ao Filho no seu ser mais íntimo. Com isso, temos uma terceira herança de Nicéia. A era cristã está se concluindo, ao menos na Europa Ocidental. A igreja deve se renovar a partir da referência de sua origem ao Pai, de Cristo que anuncia o Pai. Deste modo, a igreja é uma igreja excêntrica, uma igreja que se doa a si mesma à humanidade, com uma atitude missionária que se aproxima das pessoas, não para convertê-las, não para preenchê-las com a mensagem evangélica, mas para esvaziar-se diante delas e colocar-se na posição de aprender. Esvazia-se, mas este vazio não é vazio, é um pleno de amor, que aceita as pessoas assim como são. Esta atitude é capaz de criar uma reciprocidade de apreciação e de amor. So ist diese Haltung imstande, eine Gegenseitigkeit in Wertschätzung und in Liebe zu erzeugen. Cria-se um espaço espiritual, no qual não existem diferenças, e no qual Deus pode manifestar-se como amor.
sich manifestieren kann. A coisa fundamental é que em Nicéia, a Igreja não só confessou a sua fé em Jesus, o Filho unigênito de Deus feito carne, mas exprimiu o significado e o seu valor inestimável para toda a humanidade. E o fez dando assim razão da esperança que anima a fé. Porque a fé cristã não é contra a razão, mas procura a razão, como diz Santo Agostinho, para abri-la à profundidade de todo o seu horizonte. É claro que a fé surpreende a razão porque a ultrapassa infinitamente, mas assim pode responder às suas perguntas mais profundas. Isso acontece em Nicéia. A razão foi transfigurada pela luz da revelação e atravessou o limiar do mistério, imergindo-se no oceano da luz de Deus, revelada por Jesus. E com essa luz nos olhos, poder olhar toda a realidade. Sabemos que o princípio confessado em Nicéia é o da Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma só realidade, que é a comunhão de três pessoas distintas, iguais entre elas. Este princípio exprime o perfil de Deus revelado por Jesus e, em consequência, se reflete sobre o perfil do homem e da mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. A chave deste mistério é o amor, amor que ultrapassa todo o conhecimento, mas que assim, ao mesmo tempo, ilumina o caminho. Deus é Pai de todos e nós todos em Jesus somos filhos no Filho. E se somos filhos, somos também irmãos e irmãs entre nós. Portanto, o perfil trinitário de Deus confessado em Nicéia é como espaço gerador da nova humanidade, que descobre na fraternidade a sua missão ética fundamental e decisiva. E então, eu diria hoje, de maneira ainda mais decisiva, porque a realidade que estamos vivendo, de busca pela paz, pela justiça, pela fraternidade, para não ser uma utopia irrealista, pede para ser vivida levando a sério o grande amor com o qual Deus nos ama e nos fez seus filhos. Isto pede que reconheçamos, quase como um slogan, que é bom que o outro exista. É bom que seja meu irmão e minha irmã. É bom que os povos existam e sejam diferentes entre eles e se reconheçam na reciprocidade, sob o olhar amoroso de Deus. Por isso se poderia dizer que o Concílio de Nicéia hoje contém um dom para o nosso tempo. O dom é este. Naquele momento histórico, pela primeira vez, a Igreja Universal, celebrando o primeiro concílio ecumênico, deu através da sua unidade o seu fruto precioso, isto é, confessou a filiação divina de Jesus como princípio de fraternidade. Talvez seja este o dom que temos no coração e nas mãos hoje. Que a Igreja, que sempre permaneceu una, apesar da divisão que nós experimentamos, possa se reencontrar nas suas diversas expressões, nas suas diversas tradições, nas suas diversas declinações, em um concílio ecumênico para testemunhar ao mundo que a chave do futuro e da esperança é a fraternidade universal. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração e a nossa esperança. Το Σύμβολο Νικαίας είναι η Magna Carta. O Credo Niceno é a carta magna do cristianismo. Talvez seja o texto eclesiástico mais importante que se conservou no seu formato original, enquanto fruto da Igreja unida e indivisa. Não é uma suma teológica, e por este motivo faltam alguns referimentos bíblicos e não contém todas as doutrinas da Igreja, mas somente aquelas essenciais e básicas.
O credo niceno foi usado ao longo do tempo como prova de fé definitiva de cada igreja local, mas também como símbolo batismal da iniciação dos novos membros do corpo de Cristo. Enfim, foi também utilizado como texto antiherético contra os cismáticos e os heréticos que alteravam o ensinamento doutrinal da igreja. Κοινή αναγνώριση και η ομολογία της θεολογίας που απορρέει από τους σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως είναι ένα σημαντικό γεγονός. A adesão e a profissão comum da teologia do credo niceno-constantinopolitano é um evento importante no movimento ecumênico moderno, porque oferece todos os elementos necessários para alcançar a unidade. O papel do credo niceno não é simplesmente servir a um estudo ou pesquisa acadêmica, porque claramente é um texto de louvor ao Deus Trino. Em outras palavras, é o fruto de uma profissão de fé na tradição apostólica, e justamente por isso extrai a sua origem da vida litúrgica da comunidade de Jerusalém. Portanto, o credo funciona como laço de unidade, como sinal de reconciliação e de paz entre os cristãos de todos os tempos. Porque é um texto litúrgico vivo que há 1700 anos vem sendo recitado pelas igrejas sem interrupção, em uma dimensão ecumênica. Em outras palavras, aquilo que conta não é a sua dimensão geográfica, mas sobretudo e principalmente o testemunho universal da fé na única igreja, no único Deus Trino. Hoje, à distância de 1700 anos, as igrejas cristãs são chamadas a olhar novamente para o Concílio de Nicéia, examinar o próprio percurso histórico com espírito de honestidade e determinar se os cismas e as divisões se deram devido a diferenças teológicas essenciais ou, eventualmente, a diversas formulações linguísticas de um mesmo princípio, devido em grande parte à heterogeneidade dos contextos culturais e dos vários instrumentos linguísticos. A pergunta, portanto, com a qual conclui é a seguinte: o credo niceno pode servir ainda hoje como critério de unidade entre os cristãos, como fez no passado? Ως απόλυτο κριτήριο στην ενότητα των χριστιανών. Τα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Νικαίας, της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου του 325 μετά Χριστόν, o credo do primeiro concílio ecumênico de 325 depois de Cristo, o símbolo ou simplesmente o credo ou crê, como seria mais correto, é de grande importância para a vida do cristão. Os cristãos não procuram fugir do tempo, porque no tempo e na história entrou o Verbo de Deus encarnado. Existe, portanto, uma responsabilidade social dos cristãos em relação ao mundo. O primeiro ponto que quero evidenciar é a tentativa dos padres do concílio de usar palavras e expressões novas, também em termos filosóficos, para dar respostas e excluir palavras e expressões não adequadas. Em outras palavras, foi resumida toda a fé cristã. A pergunta que surge é: o nosso pensamento, a nossa vida, o nosso ser, corresponde a este primeiro autêntico crer? Para fazer um exemplo, o que significa para o homem moderno, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis? Naturalmente, aqui não me refiro a como foi feito o mundo, mas a quem fez o mundo. O termo criador, o verbo criar, é importante, seja para o diálogo entre ciência e teologia, seja para o homem moderno, que vive no mundo e deve protegê-lo. Qual é, portanto, a nossa atitude em relação ao ambiente natural? Eu recordo aqui a iniciativa do Patriarca Ecumênico Bartolomeu para a proteção do ambiente. Também o Papa Francisco cita esta iniciativa na sua encíclica Laudato Si de 2015 e sucessivamente pede que o termo pecado ecológico seja inserido no Catecismo da Igreja Católica Romana. Tudo depende de como entendemos o conceito de pecado, transgressão e lei. A ideia de pecado é vista como transgressão, e transgressão significa infringir um mandamento. O pecado, no sentido de transgressão,
significa que uma pessoa ultrapassa a linha vermelha, ou os confins, se preferirmos. Existe a moderação e existe a desordem. Temos, portanto, a necessidade de moderação, de medida da nossa vida. E aqui o símbolo da fé nos indica tanto a estrada como também a nossa vida litúrgica. Penso que vale a pena reexaminar a nossa fé um pouco mais profundamente. O ano 2025 pode ser uma ocasião para que as igrejas cristãs reflitam sobre o próprio caminho na história, seja sobre os erros do passado, seja sobre os do presente, como disse o patriarca ecumênico Bartolomeu, e seguir um percurso comum mais decidido, valorizando as lições que aprendemos após um século de experiência ecumênica contemporânea até hoje. Será uma oportunidade única para reforçar a nossa herança espiritual comum, a do primeiro milênio, onde se encontram as raízes cristãs que temos em comum. Merci de cette invitation. Le Concile de Nicée a tenté de répondre à la question de Jésus. O Concílio de Nicéia procurou responder à pergunta sobre a identidade de Jesus, afirmando com força a sua divindade, numa época que esta era negada de várias maneiras. Sobre esta profissão de fé, contestada desde o início, ou a igreja se sustenta ou cai. Uma igreja não se sustenta sem um Deus que se fez homem, que foi crucificado e realmente ressuscitou. No tempo da reforma do século XVI, todos os reformadores professavam a fé definida em Nicéia, considerando-a uma interpretação fiel às Escrituras. A cristologia de Nicéia era para eles uma referência permanente, ainda que as Sagradas Escrituras fossem a norma acima de todas. Contudo, a partir do Iluminismo, o credo niceno-constantinopolitano e outras profissões de fé da Igreja Antiga foram colocadas em discussão em diversas igrejas reformadas, devido à pretensão delas de regular a fé. Como consequência, hoje temos pastores que rejeitam a divindade de Jesus e a sua ressurreição, ou a interpretam simbolicamente. Todavia, a profissão de fé teve uma continuidade com maior ou menor intensidade nas igrejas reformadas da Suíça e de outros países, mesmo que hoje sejam uma minoria. Para as igrejas reformadas, há também o desafio ecumênico. O Conselho Mundial de Igrejas introduziu o credo niceno-constantinopolitano na sua Constituição durante a Assembleia Mundial de Porto Alegre em 2006, como um critério determinante para adesão a ele. O Global Christian Forum, que alargou o espaço ecumênico aos movimentos evangelicais e pentecostais, assumiu como base teológica uma fórmula inspirada em Nicéia, acolhendo os representantes de todas as comunidades cristãs que professam o Deus Trino e Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. O problema dos sínodos das igrejas reformadas é que aceitam Jesus como verdadeiro Deus, segundo Nicéia, mas aceitam também a sua negação. Para muitos pastores e teólogos da minha igreja, Jesus não é mais Deus em pessoa, é só um homem, certamente habitado por Deus, inspirado por Ele, usado por Ele, unido a Ele e transparente a Ele, mas não é Deus. Entendem a sua ressurreição de maneira simbólica. É por isso que os chamam ao arrependimento para o jubileu de 2025, como passo importante para 2033, o grande jubileu dos 2000 anos da ressurreição de Cristo. O arrependimento é uma parte essencial da tradição jubilar. Espero que os 1700 anos de Nicéia sejam a ocasião para as igrejas reformadas iniciar o arrependimento de um pluralismo exagerado que poderia destruir os fundamentos da unidade cristã. Todavia, não se trata de uma questão que diz respeito somente aos teólogos e pastores reformados, mas a cada discípulo de Jesus Cristo e a cada igreja. Todos nós lutamos para testemunhar a unicidade de Cristo no pluralismo moderno. Todos devemos nos perguntar se a pergunta de Jesus nos diz respeito. Quando o Filho do Homem virá, ainda encontrará fé sobre a terra? Por isso, a necessidade para todos nós de vivermos uma dimensão penitencial em 2025, em peregrinação para 2033, quando, espero, poderemos celebrar todos o Cristo ressuscitado na Páscoa celebrada em uma data comum.
O diálogo desenvolvido depois das palestras destacou como a celebração da Páscoa, com suas diferentes e ricas tradições, mas em uma mesma data, será a consequência de um autêntico testemunho da ressurreição, e também como é urgente responder aos desafios do nosso tempo a uma só voz. Ouçamos agora trechos desse diálogo. Every Christian has a responsibility. Todo cristão possui a sua responsabilidade. Não somente os teólogos e os responsáveis das igrejas, cada cristão, vivendo Cristo vivente nos nossos relacionamentos, a presença de Jesus. If Jesus, the risen one, becomes more and more central. E se Jesus, o ressuscitado, se torna sempre mais o centro, se cada cristão tiver sempre mais consciência disto, então a divisão, até mesmo na diversidade da data da Páscoa, se tornará um escândalo, e isso dará uma grande motivação para superar essa divisão. My concern would be not how to resolve the problem of A minha preocupação não é a de resolver o problema de celebrar a Páscoa juntos, como igrejas cristãs numa data comum. Mas se nós, nas nossas comunidades, entendemos qual é o significado da ressurreição de Jesus na minha vida, então, como disse Martin, perceberemos que esta separação na celebração da Páscoa é um escândalo. Portanto, isto transformará o meu modo de pensar. The problem with us today is that we do not share. O nosso problema hoje é que não compartilhamos da mesma ceia de Jesus. Portanto, se conseguíssemos mudar a nossa vida interiormente, então, como resultado, poderíamos, com a providência de Deus e a ajuda do Espírito, celebrar visivelmente juntos. To celebrate it this in external way. As minhas amigas muçulmanas me perguntavam: é o seu Jesus que ressuscitou ou é o Jesus das outras? Certamente, por um lado, não é um testemunho. Porém, por outro lado, talvez nos faça bem sofrer, nos faz bem carregar a cruz das nossas divisões. E isso nos leva ainda mais a buscar a nossa identidade, que seria a unidade. Cristianismo quer dizer que destruímos os muros e queremos construir sempre mais pontes com os outros. Então, cada ponte que se constrói é um relacionamento. E este relacionamento ajuda a entender a vida que tem por trás. Mi pare che l'anniversario appunto di Nicea possa rappresentare. Eu penso que o aniversário de Niceia pode representar um momento no qual possamos dar sinais concretos de reconhecimento recíproco. È un momento di Dio, come anche ha sottolineato il professor Zombas, Costa Zombas. È un momento di Dio, un kairos di Dio. É um momento de Deus, como também salientou o professor Zombas, um momento de Deus, um kairos de Deus. Penso que poderíamos dar vida a um momento de oração comum, no qual se confessa juntos o símbolo de Niceia, por exemplo. Isso já seria um sinal de grande valor. E di qui potrebbe partire un percorso in cui i risultati già molto preziosi. E daí poderia partir um percurso para compartilhar entre as igrejas, no ecumenismo receptivo, os resultados muito preciosos do diálogo ecumênico que foram alcançados durante estes anos. E, da último, penso que potrebbe realizzarsi. E por último, penso que certamente se poderia realizar um sínodo ecumênico, ainda que não seja sobre questões doutrinais e institucionais, porque os tempos ainda devem amadurecer, mas um sínodo ecumênico no qual se possa abordar
os problemas que hoje afligem a humanidade. É necessário realizar algumas ações de base, como este Zoom que vivemos hoje, este webinar sobre Nicéia, para mostrar justamente com atos o caminho que estamos fazendo.